Bom dia, hoje são 9 de setembro de 2016, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Com este, o sexto vídeo sobre o impeachment da senhora Dilma Rousseff. 6 vídeos até agora. Estou aqui mostrando em cada vídeo uma particularidade. Obviamente, particularidades diferentes. E vamos aqui a outra particularidade. Eu quero que você entenda. Vou explicar aqui direitinho. Vamos lá. Coloquei como título: Supremo Tribunal Federal nega recurso de Dilma. Ontem, dia 8 de setembro, quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, negou aqui um pedido de liminar no recurso mandado de segurança da senhora Dilma Rousseff. Na verdade, já que foi apenas um ministro que decidiu uma liminar, ainda vai analisar o mérito. Já que se trata de um ministro, o termo correto não é o Supremo Tribunal Federal negou o recurso de Dilma. A gente fala Supremo Tribunal Federal negou o recurso de Dilma quando esse recurso ele é submetido à análise do plenário. Ali os 11 ministros. Aí sim, se houver ali a negação, aí dizemos que o Supremo Tribunal Federal negou. Então o termo aqui não é bem aceito, aplicável. É apenas aqui como uma retórica. Na verdade, o ministro Teori Zavascki negou recurso de Dilma em preliminar. Ali em liminar, melhor dizendo. Muito bem. Então vamos analisar aqui isso direitinho. Para que você entenda os recursos de Dilma e de outras pessoas, de entidades, é preciso aqui entender o que houve. Muito bem. No dia 31 de agosto deste ano, 2016, houve ali o julgamento do impeachment da senhora Dilma Rousseff. Não é isso? Muito bem. Então vamos aqui. A Constituição Federal da República do Brasil, em seu artigo 52, parágrafo único, trata ali do processo de impeachment do presidente da República. O que diz a Constituição de forma clara, cristalina, inatacável? Ela diz o seguinte, que o presidente do Brasil que for condenado por impeachment sofrerá 2 sanções, 2 penas. Muito bem. E quais são essas penas? Aqui estão. Perda do cargo com, olha aqui a preposição com, no próprio texto da Constituição. Perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. São as 2 penas aqui que serão aplicadas simultaneamente, ao mesmo tempo, ao presidente que for condenado por impeachment. Muito bem, é o que diz a Constituição, a lei maior, que não pode ser violada, nem pelo poder executivo, nem pelo poder legislativo, nem pelo próprio poder judiciário. Muito bem. E o que foi que o Senado Federal fez? Muito bem. Como decidiu o Senado Federal? Ora, o Senado Federal aplicou apenas a perda do cargo. Aplicou apenas esta pena aqui, ó. Esta sanção. O Senado Federal deixou de aplicar esta pena aqui, ó, à senhora Dilma Rousseff.
Ou seja, o Senado Federal agrediu claramente o texto da própria Constituição. O Senado Federal estuprou a Constituição. Muito bem, aqui está. A presidente, na época, a presidente Dilma Rousseff, não gostou aqui da condenação dela por impeachment, né? A perda do cargo. Ela não gostou. Já que ela não gostou, o que ela fez? Ela recorreu. Para quem? Para onde? Ela recorreu para o Supremo Tribunal Federal. Porque ela não gostou aqui de ser condenada por impeachment, por perder o cargo. Muito bem. Outras pessoas, outras entidades, outros aí partidos políticos não gostaram aqui do fatiamento horrível feito pelo Senado Federal. Ou seja, o Senado Federal agrediu a Constituição em não aplicando a segunda pena aqui para a senhora Dilma. Então, pessoas, partidos políticos ficaram revoltados com essa decisão do Senado. Muito bem. E o que eles fizeram? Também eles recorreram. Para onde? Para o Supremo Tribunal Federal. Veja aqui, Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Então aqui, no Supremo Tribunal Federal, temos o recurso da senhora Dilma e os recursos de outras pessoas, outras entidades, não é isso? Muito bem. O recurso da senhora Dilma Rousseff pede aqui muitas coisas. Agora, a principal reivindicação dela é a anulação do processo de impeachment lá no Senado, para que o Supremo Tribunal Federal declare aqui, em seu recurso, declare nula a votação que houve lá no Senado. Ou seja, a defesa da senhora Dilma Rousseff deseja que o Senado Federal faça uma nova votação, um novo processo ali de julgamento, correto? Muito bem. O Teori Zavascki, o ministro do STF, negou um pedido liminar. Depois ele vai analisar o mérito. Como ele viu aqui que não havia agressão grave alguma, então ele resolveu aqui negar a liminar. Depois, né, vão analisar o mérito. Pois bem, mérito de uma questão, veja aqui, mérito de um processo, mérito de uma decisão. O que é isso? O mérito de uma decisão é quando são analisadas ali as provas, oitivas de testemunhas, né? Vão ouvir as testemunhas, pessoas serão ouvidas, parte de acusação e parte de defesa. Então, o mérito de um julgamento é quando são analisadas ali as provas, né? Os documentos probatórios da prática criminosa, a oitiva das testemunhas. Então, tudo isso aí é mérito de um julgamento. Muito bem. O Supremo Tribunal Federal jamais pode julgar o mérito de um impeachment. O Supremo Tribunal Federal jamais, por exemplo, vai aqui julgar que a presidente Dilma é inocente e ela deve ser absolvida. Jamais. E jamais também aqui vai condenar a presidente Dilma, mesmo que ela tivesse sido absolvida lá no Senado. Não. A questão de mérito, provas, testemunhas, documentos probatórios da prática criminosa e tal, isso é mérito. Só quem julga é o próprio Senado Federal. Ali ele é soberano para analisar o mérito. O máximo que o Supremo Tribunal Federal pode aqui decidir, no recurso da senhora Dilma, o máximo é anular, seria anular toda a votação. E aí haveria um novo julgamento lá no Senado Federal, entendeu? Porque o Supremo não pode aqui mexer com o mérito do processo de impeachment.
Isso é competência do Senado Federal. Ele é soberano para isso. Só ele pode condenar ou absolver um presidente da República por impeachment, correto? Muito bem, entenda direitinho. Muito bem. Agora vamos passar para cá. Outras pessoas recorreram para que o Supremo Tribunal Federal, como eu escrevi aqui, anule apenas o fatiamento das penas. Veja bem, a diferença do recurso de outros partidos aqui, de outras entidades, a finalidade desse recurso e a finalidade do recurso da senhora Dilma. Entenda bem a diferença. Aqui no recurso da senhora Dilma, o Supremo Tribunal Federal não pode entrar no mérito. Isso é soberania do Senado. Mas aqui, o Supremo Tribunal Federal não só pode, como deve atender ao recurso aqui das entidades. Por quê? Porque isso aqui é pena. A pena, a punição, não é questão de mérito. A punição acompanha já a decisão. Acompanha a punição, acompanha a condenação. Não é mérito. Já que a questão de pena aqui não é mérito, então o Supremo Tribunal Federal não só pode, como deve, corrigir a ofensa que o Senado Federal praticou contra a Constituição. A Constituição, como vimos aqui, traz duas penas e o Senado só aplicou uma. Deixou de aplicar a outra pena, o que é um absurdo. É um desrespeito ao texto da Constituição. Nisso aqui, o Supremo Tribunal Federal não só pode, como deve, corrigir, anulando aqui essa divisão do Senado Federal e condenando também a senhora Dilma Rousseff à inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. O Supremo Tribunal Federal não só pode, como deve, porque aqui houve ofensa à Constituição. E não é mérito, não é questão de mérito. A pena já está no próprio texto acompanhando a punição. Vou explicar isso aqui direitinho para que você entenda aqui numa comparação com o Código Penal. Veja aqui. O Código Penal brasileiro, no artigo 121, traz ali o crime de homicídio. Homicídio ocorre quando alguém mata alguém. Quando alguém mata um cachorro, não é homicídio, porque o cachorro não é um ser humano. Entendeu? Então, homicídio é só quando uma pessoa mata outra pessoa. Correto? Muito bem. Então veja aqui, no artigo 121 do Código Penal brasileiro, está escrito que matar alguém é crime. Veja aí, matar alguém, ó, alguém. Muito bem. Agora veja a pena, a punição lá no Código Penal. Qual é? Aqui está. A pena de reclusão. Olha aqui, a pena de reclusão, lá no Código Penal. Então, quando alguém, uma pessoa mata outra pessoa, não é? Uma pessoa mata outra pessoa e essa pessoa é condenada em um processo jurídico e a sentença transita em julgado, então essa pessoa agora vai pagar, né, o que fez, de acordo com a lei. Essa pessoa vai ser recolhida a uma penitenciária. Então veja aqui, qual é a pena? É reclusão. Essa pena aqui de reclusão, ela não é negociada. O juiz fica preso a ela. O juiz condenou a pessoa por homicídio. A sentença transitou em julgado. O juiz não pode mudar isso aqui. A pena é de reclusão para quem pratica homicídio. Veja aqui. O juiz não pode dizer, não pode querer aplicar ao condenado a pena prisão simples. Não, é pena de reclusão. O juiz não pode aplicar na sentença dele, para favorecer o condenado, por exemplo, não pode dizer que essa pena aqui, esta pena,
é de detenção. Não, não é detenção. A pena é de reclusão. Então a pena, ela não é mérito, não é mérito. A pena é uma coisa acessória que está ali ao lado da principal, que é a condenação. Se alguém foi condenado, sempre há uma pena. Então essa pena não é mérito, não é questão de prova, não é questão de documental, entendeu? Não é mérito. Logo, o juiz aqui, neste caso, o juiz não pode mexer aqui nessa pena. Agora veja, diz assim um homicídio, né? De 6 a 20 anos. Veja aqui, ó, 6 a 20 anos. Isso aí é uma margem que a lei dá para o crime de homicídio, o que não ocorre aqui na Constituição. Veja a diferença. No crime de homicídio, aqui, ó, a pena mínima é de 6 anos e a máxima de 20. O réu aqui, o juiz, ele pode aqui precisar a quantidade de anos que a pessoa ficará presa. Isso aí a lei permite. A lei permite, de acordo com o motivo do crime, né? As circunstâncias do crime. Então aqui o condenado, ele pode pegar 6 anos de prisão, ele pode pegar 7 anos de prisão, pode pegar 15 anos de prisão e pode pegar até 20 anos de prisão. Isso aqui é uma coisa que vai depender dos motivos do crime, das circunstâncias, da repercussão do crime, etc. Mas aqui, ó, a pena de reclusão, ela não é negociada. É reclusão e não detenção e não prisão simples. Muito bem. Agora compare aqui, ó, que a própria lei aqui, ela dá uma margem de quantidade de pena, de 6 a 20 anos. A Constituição não. Aqui, na Constituição, para o processo de impeachment, ela não traz margem de anos aqui não, entre anos e anos. Ela diz aqui apenas 8 anos. Veja aí. A própria Constituição, ó, inabilitação por 8 anos. Aqui não pode ser inabilitação por 2 anos, por 5 anos, por 9 anos. Não. É apenas por 8 anos. Veja aí a diferença. Aqui a Constituição amarra. Ela não dá limite, liberdade para o julgador. Viu aí? Então, veja bem, o que o Senado Federal fez foi desrespeitar a Constituição. E o Supremo Tribunal Federal pode e deve corrigir o erro aqui do Senado. O Supremo Tribunal Federal, repito, ao dar razão aqui aos recursos de partidos aí, políticos, entidades, o Supremo Tribunal Federal, ao dar vitória a esse recurso aqui, não está de forma alguma ofendendo a soberania do Senado Federal. Não está interferindo na decisão do Senado Federal, porque as penas cabíveis ao processo de impeachment não são questões de mérito. Não, elas já vêm presas à condenação. Quando um presidente da República é condenado por impeachment, ele já leva ali consigo 2 penas. Ninguém nem precisa discutir isso. Ele já leva ali 2 penas. Por quê? Porque foi condenado por impeachment. E quem é condenado por impeachment, o presidente da República, a Constituição é clara. Diz que cabem a ele 2 penas. A perda do cargo e a inabilitação por 8 anos, entendeu? Para que fique mais fácil a minha explicação, faça uma comparação. Quando você, amigo internauta, vai a uma concessionária e ali você compra um carro, por exemplo. Você compra um carro, vai lá e vai buscar o carro. Quando você compra o carro, amigo internauta, obviamente as 4 rodas já vêm no carro, não vem? Claro, você não vai comprar um carro na concessionária sem as 4 rodas. Você não é louco? Pois bem, então faça a comparação. O carro aí, é a
condenação aqui por impeachment, o carro, correto? O carro é a condenação aqui da senhora Dilma Rousseff por impeachment, certo? Muito bem. As 4 rodas do carro, você nem questiona, porque se você comprou o carro, as 4 rodas, obviamente, já vêm com o carro, não é isso? É a mesma coisa aqui. Se a Dilma Rousseff foi condenada por impeachment, não há nem o que discutir em relação às 2 penas, porque as 2 penas devem acompanhar a condenação da senhora Dilma Rousseff por impeachment. Quando ela foi condenada por impeachment, automaticamente ali, as 2 penas, a perda do cargo e a inabilitação, as 2 penas ali foram levadas pela própria condenação por impeachment, entendeu? Então o impeachment é o carro. As 2 penas aqui são as 4 rodas do carro. Você compra o carro, leva as 4 rodas. Um presidente do Brasil é condenado por impeachment, leva as 2 penas. Entendeu? Estou aqui falando de forma bem fácil para que você entenda. Portanto, aí, mais um vídeo. E vamos aguardar que o Supremo Tribunal Federal faça o que ele deve fazer. Ele não é o guardião da Constituição, ele não é o protetor da Constituição. Portanto, aí, vamos aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado.